Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jansen Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito sobre o dia de treinamentos no CT Parque Gigante. Mais um problema em relação ao atacante do Internacional que preocupa. A gente fala sobre o reforço apresentado, o que ele falou e a escolha dele por jogar no Internacional. Afinal, quando ele terá condições para estrear com a camiseta do Internacional? É claro que eu falo do lateral esquerdo, Dalbert. A gente também fala sobre Maurício e Ener Valencia jogando por seleção brasileira pré-olímpica e seleção equatoriana, enfrentando inclusive Lionel Messi. Que loucura é essa de Leandro Damião no Internacional? E o pedido para Eduardo Cudê treinar o River Plate. Que história é essa? Eu tô trazendo todos os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet na KTO. Usando o meu código DIAS no primeiro depósito, tu vai lá e usa o código DIAS para ganhar esses 20% de free bet. E claro, dá uma brincada mais facilitada, ganhando uma free betzinha de 20% lá na plataforma da KTO, tá certo? Pessoal, quero começar aqui falando sobre a atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. À tarde eu estive por lá e tem algumas novidades importantes, tá? O Vitão já hoje não apareceu no campo, ele apareceu 2 vezes no campo, tá se recuperando de lesão muscular na coxa direita, sendo preparado para o jogo contra o Fluminense dia 27 lá no Maracanã. Inclusive estarei lá pela Rádio Bandeirantes, a gente vai ter muito conteúdo mais uma vez por aqui. O Vitão e o Johnny, que se recupera de entorse no tornozelo direito, também ficou na fisioterapia. Dos jogadores que estão no DM, o Johnny é o que tem mais chances de estar em campo contra o São Paulo. Aliás, é o único que tem alguma possibilidade de estar em campo contra o São Paulo na próxima quarta-feira no Beira-Rio. Mas tem uma novidade que não é tão boa em relação ao Pedro Henrique, porque a expectativa do Inter era que o Pedro Henrique hoje já fosse ao CT Parque Gigante e trabalhasse pelo menos nas dependências do clube, claro, ainda na fisioterapia. Grande detalhe, ele quebrou o braço esquerdo, teve uma fratura no antebraço, passou por um processo cirúrgico no domingo, tinha a expectativa que ficaria de repouso domingo depois do procedimento, final de domingo, segunda, terça, quarta. E hoje, quinta-feira, retornaria ao CT Parque Gigante para trabalhar na fisioterapia. Porém, o Inter informou que o médico não possibilitou que o Pedro Henrique já voltasse agora às dependências do clube e já trabalhasse na fisioterapia. Vai ter que dar mais uma segurada, possivelmente isso deve acontecer no início da próxima semana, e aí é pelo menos de 2 a 3 semanas só de recuperação na fisioterapia. Pedro Henrique descartado do jogo de ida contra o Fluminense e praticamente também descartado do jogo de volta lá no dia 4 do outro mês, 4 de outubro, jogo da volta das semifinais da Copa Libertadores, tá certo? Quem também trabalhou foi o Dalbert, lateral esquerdo, que hoje foi apresentado oficialmente para a imprensa, trabalhou de forma separada com a preparação física, o novo lateral esquerdo do Internacional. Só destacando, só o aquecimento foi aberto para a imprensa e aí a preparação do Internacional para pegar o São Paulo lá no dia 13 no Beira-Rio, às 9h30 da noite, na Casa Colorada, tá certo? Inclusive muitas promoções para o torcedor. O Inter quer lotar o estádio, quem sabe voltar a vencer depois de 10 rodadas no Brasileirão, e vai ser o último jogo dentro do Beira-Rio antes das semifinais, porque depois pega o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Citei aqui o Dalbert, que hoje foi, como eu disse, apresentado oficialmente, estava lá na sala de coletivas do estádio Beira-Rio, apresentado pelo vice de futebol Felipe Becker e o gerente esportivo Magrão. Depois ele concedeu entrevista coletiva para a imprensa, respondeu os repórteres, inclusive eu que lá estavam. E ele falou sobre estar bem fisicamente depois de mais de um ano sem jogar. Ele não joga desde maio do ano passado, quando estava emprestado pela Inter de Milão para o Cagliari, quando teve uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. Mas ele disse que está bem fisicamente, está 100% recuperado da lesão no joelho e pronto. Vai depender do Cudê decidir se ele vai entrar em campo, enfim. E inclusive ele disse que estava bem desde o mês de fevereiro. Ele até disse, e pareceu um pouco magoado com a Inter de Milão, porque ele cita: eu estava pronto desde fevereiro, eu não entrei em campo por outras questões que não vale nem a pena falar aqui. Tanto que em outro momento, quando ele cita que ele estava na Inter de Milão, ele não cita a Inter de Milão, ele diz o clube que eu estava antes. Então ficou magoado, quem sabe com tratamento, por não ter jogado, enfim, lá na Inter de Milão, o Dalbert. Sobre a questão do contrato de produtividade, que está atrelado a essa questão física, ele disse que não pensa nisso nesse momento, que pensa em dar o máximo até dezembro, e a possibilidade de renovar vai depender do que vai ser feito, mas que ele está tentando não pensar nisso e focar só dentro de campo em primeiro voltar a jogar. Se disse muito feliz por estar voltando ao Brasil, vai ser a primeira vez que ele joga profissionalmente no Brasil, né? Ele fez 10 anos de carreira todas em Portugal, França,
e na Itália também, de onde ele veio. Sobre ele dentro de campo, ele até destacou que vai jogar onde o Kudê pedir, mas que na Europa ele já jogou como meio atacante, no Cagliari em uma boa fase que teve, como zagueiro, lateral esquerdo ele já jogou por dentro ou por fora, não tem preferência e vai depender do que o técnico Eduardo Kudê vai querer dele. E ele destacou bastante o fato dele querer estar jogando no Inter e no futebol brasileiro, que ele teve outras opções no futebol brasileiro e propostas, e também para ficar na Europa. A gente sabe que o Santos fez uma proposta por ele, mas ele já tinha uma negociação em andamento com o Internacional. Se falou também de que o São Paulo teve interesse nele também, não teve um outro tipo de evolução, e ele disse que escolheu, dentre essas propostas do Brasil e da Europa, em jogar e estar em Porto Alegre defendendo as cores do Internacional. Pessoal, hoje também foi um dia importante, porque o Inter teve jogador, atleta do Colorado na seleção brasileira pré-olímpica. O Maurício esteve à disposição do Ramon Menezes no banco de reservas, camisa 11 da seleção brasileira, na derrota do Brasil. O Brasil perdeu para a seleção do Marrocos, o jogo foi à tarde, 4 horas da tarde, lá no Marrocos. O Maurício, inclusive, teve uma gafe da seleção brasileira, tá? Porque ela divulgou a escalação, sem aparecer o Maurício nem no banco de reservas. O Bitelo, o jogador do Grêmio, também não aparecia no banco. Só que foi um erro de divulgação da CBF, porque os dois estavam à disposição, depois a CBF refez lá a escalação, mas o Maurício estava à disposição do Ramon Menezes, estava no banco, mas não entrou. O Brasil acabou perdendo. A tendência é que o Brasil vai fazer um novo amistoso com a seleção brasileira pré-olímpica, de novo contra a seleção do Marrocos, tá? E ele vai acontecer na próxima segunda, dia 11. Quem não jogou contra o Marrocos agora deve ganhar uma oportunidade na segunda-feira do Ramon Menezes, e a tendência é que o Maurício entre em campo, ele que é a grande expectativa. Como joga dia 11 e o jogo contra o São Paulo é na quarta, dia 13, quem sabe o Inter montar uma operação e ficar à disposição do Kudê. Agora, quem joga no dia 12, Arangues, Rocher e Ener Valencia, esses provavelmente não ficarão à disposição contra o São Paulo, porque vão jogar um dia antes, todos eles são titulares nas suas seleções. Inclusive, no momento que eu tô gravando, falta aí mais ou menos uma hora pro jogo do Ener Valencia contra o Messi. Sim, o Valencia tá voltando ao Monumental de Nunes pelas eliminatórias da Copa Argentina e Equador. O Ener Valencia é titular, principal jogador da história e desse momento também da seleção equatoriana, vai ser titular e vai voltar ao Monumental de Nunes, em que ele fez aquele gol de cabeça nas oitavas da Libertadores na derrota do Inter por 2-1. E vocês sabem como foi o jogo da volta, que é aquela bela classificação do Internacional. O Ener Valencia joga agora 9 horas da noite. Amanhã tem Rocher e Arangues, confronto entre Uruguai e Chile também, para vocês ficarem ligados, tá certo? Pessoal, vamos falar de mercado de transferências, porque tem muita gente me perguntando: Lucas, que história é essa de Leandro Damião? Tem chance dele voltar pro Inter? Vamos lá. Chance existe, mas eu quero explicar para vocês. O Leandro Damião tem sido ventilado no Internacional, por quê? Ele tem contrato até dezembro de 2023 no Kawasaki Frontale, onde ele é ídolo lá no Japão. Só que ele tem ficado no banco de reservas, já não tem mais a mesma importância no time, já não é mais titular, é praticamente reservão, entra uma vez ou outra também, dependendo da situação e da partida, começa os jogos. Como eu disse, contrato até dezembro, ou seja, tá apto a assinar um pré-contrato e sair de graça. Sempre digo, sair de graça entre aspas, porque daí tu tem que pagar luvas, enfim, tudo isso. Mas sair de graça, ele pode sair assinando um pré-contrato agora. E ele deve sair de lá. E ele e o seu staff, uma preferência de voltar ao Brasil. E voltando ao Brasil, eles já deixaram claro para muitas pessoas que o interesse é voltar ao Internacional, onde ele foi muito feliz, foi campeão, fez gol em final de Libertadores lá em 2010. O que a gente sabe via Inter é um nome que não dá para se descartar. Por quê? É um centroavante, goleador. O Inter hoje tem o Ener Valencia, o Luiz Adriano não tem correspondido, teve o interesse do futebol árabe, o Luca ainda é muito jovem, quem sabe? Uma possibilidade do Leandro Damião. O Inter já analisou ele até em outras, há 2, 3 janelas de transferências atrás, perguntou pro staff, mas nada que tenha evoluído, até porque sabe que ele tem um salário muito alto, ganha mais de R$1 milhão por lá. Para fechar, pessoal, tem repercutido também muito na Argentina e agora começa a repercutir aqui no Brasil o pedido de jornalistas argentinos porque Eduardo Kudê comande em algum momento o River Plate. E eu trago aqui na live do Flávio Azaro, que é um dos principais jornalistas argentinos que tem lá, um debate entre jornalistas em que ele defende a ideia de que o Eduardo Kudê deveria ser técnico do River Plate e não o de Michelis. Se liga só. No entiendo cómo hoy River tiene de Michelis pudiendo tener al Chacho Coudet. No lo entiendo. Pero bueno. Vuelvo sobre lo que te dije antes, porque los hinchas sienten que no es un entrenador para ganar la Copa Libertadores de América. ¿Coudet? Sienten eso, los hinchas de River te dicen eso, que Coudet no es un entrenador, pero bueno, hoy empiezan que no a ver... vaya a ganar esta. Hoy, claro, por eso, no, ahí sí lo van a empezar a candidatear. Pero los hinchas empiezan a notar que De Michelis
tampoco es un entrenador que te va a hacer ganar ¿Sabés lo la que Copa pasa? Libertadores ¿Yo de sabes América. por qué te digo que este es el momento indicado para Coudet y River? Coudet ya tiene experiencia en Copa Libertadores, Sí. se quemó en algunos partidos, sabe que la pasó mal, y no va a cometer los mismos errores que já cometió probablemente. Conoce los op- Isso foi o que disse o Flávio Azaro, um dos principais jornalistas do momento lá na Argentina. E se tem essa conversa, porque o Coudet teve uma ótima relação, foi jogador e foi muito bem, assim como o Demichelis na história do River Plate. E o pessoal tem incomodado o Demichelis desde a eliminação para o Inter, não correspondeu mais, mesmo que seja o atual campeão argentino. Mas a gente sabe que o Coudet tem contrato até o final do ano, vai esperar as eleições para saber se vai renovar com o Inter ou não também, tá certo? Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.